Beleza, galera? Vamos falar agora sobre os princípios físicos aplicados ao meio líquido, né? E antes de falar sobre meio líquido, uma pergunta interessante é: o que é um fluido? E geralmente, na linguagem diária, na linguagem popular, vão dizer aí que um fluido é um líquido. Mas, na verdade, de um ponto de vista mecânico, qualquer substância que tende a fluir ou a se deformar continuamente sob a ação de uma força de cisalhamento, né? Imagina você então passando a mão, está dentro da piscina lá em pé e você passa a mão dentro da água, né? Então você está aplicando uma força ali de cisalhamento, uma força na transversal. E essa substância ela tende a fluir, ela tende a se deformar continuamente, que é o caso da água, é um fluido, ok? No entanto, os gases, o ar também tem esta mesma característica. Então, tanto o ar quanto o líquido são considerados fluidos, né? Os gases e os líquidos são fluidos. Então, nesse sentido, eles têm comportamentos mecânicos muito semelhantes, né? Os dois tendem a se deformar aí continuamente quando é aplicada uma força de cisalhamento. No entanto, eles apresentam características diferentes, né? E as principais características que a gente pode perceber facilmente, estando em um ambiente aquático ou terrestre, é que quando a gente entra lá numa piscina, a gente tem a sensação de estar mais leve, ou não é? Ou seja, se eu pegar um sujeito lá de 100 quilos, né, em ambiente terrestre, certamente eu não vou conseguir levantar esse cara no colo. Mas se ele estiver na água, é bem possível ali, com 1 metro e 20 de profundidade, que eu consiga segurar esse indivíduo no colo. Eu consigo segurar porque na água a gente tem uma sensação de estar mais leve e a gente realmente fica um pouco mais leve, tendo em vista que dentro da água existe uma força chamada de empuxo, que nos próximos slides aí eu vou dar uma noção do que seria o empuxo, mas basicamente é uma força que nos empurra para cima na água. Então a gente tem a sensação de estarmos mais leve dentro da água. Além disso, além de estar mais leve, né, ou por outro lado, né, embora a gente se sinta mais leve, a gente percebe uma maior resistência aí para executar movimento, né, dentro da água. Então, se eu estiver em pé no ambiente terrestre e começar a mexer a minha mão aqui na minha frente, eu não encontro tanta resistência assim. Né? O ar tem uma densidade muito baixa, eu não encontro tanta resistência, embora o comportamento mecânico seja igual da água, né? Muito semelhante. Já na água, quando a gente vai passar a mão dentro da água, né, numa piscina, a gente percebe uma maior dificuldade, a gente precisa fazer um pouquinho mais de força para passar a mão dentro da água. Por quê? Porque a densidade da água é maior do que a do ar, e aí então ela vai oferecer uma resistência maior para a gente executar os movimentos. E nós vamos ver nos próximos slides aí que essa resistência maior, ela se dá por conta de uma força chamada de arrasto, né? Uma força que tenta, vamos dizer assim, de uma maneira simplista, se opõe ao nosso movimento dentro da água. E além disso, nós também devemos considerar que o humano ele não é adaptado à permanência na água, né? Então, para a gente conseguir aí entender minimamente qual é o comportamento, nosso comportamento dentro da água, e até para a gente parar para pensar um pouquinho na hora de tentar se deslocar na água, na hora de tentar nadar, é interessante a gente conhecer aí os princípios físicos, né, aplicados aí ao meio líquido, para que a gente consiga tentar aí melhorar a interação entre nós, seres humanos, e a na água. E aí, nesse sentido, a biomecânica se divide em dois aspectos, né? Quando se fala em meio líquido, a gente divide lá o estudo entre hidrostática e hidrodinâmica. Que seria a hidrostática? O nome já diz, né? Hidro, água, estático, parado. Então, é o estudo, né? A parte física que estuda as propriedades associadas aos líquidos em equilíbrio. Ou seja, basicamente, é o estudo da flutuação, né? É o estudo da flutuação, o fato de você estar parado na água, ok? Parado. Se fizer um movimentinho ali com a mão, já não é mais hidrostática, porque não está mais flutuando. Está tentando se sustentar na água por meio de movimento. Então, aí não é hidrostática. A hidrostática é o corpo parado na água, é o estudo da flutuação. Já a hidrodinâmica, sim, não é? Hidroágua, dinâmica, movimento. Aí é o estudo dos corpos em movimentos no meio líquido. Aí, no caso, a natação entra aqui especificamente na questão da hidrodinâmica.
E aí vamos então pensar em hidrostática, né? Não é incomum a gente ver aí profissionais que trabalham na parte aquática falar assim, eu vou ensinar o fulano a flutuar. Ó, respira, né? Relaxa que você vai flutuar. Gente, não dá para ensinar ninguém a flutuar. Ou a pessoa flutua ou ela não flutua. Porque a questão dela flutuar é uma relação entre os pesos do corpo dela, né, e da densidade do líquido, ou seja, a densidade do corpo da pessoa e a densidade do líquido. Esta relação específica entre essas forças do peso e do empuxo é que vão estabelecer, vão determinar se a pessoa flutua ou não. Então, não dá para ensinar uma pessoa a flutuar, ok? Por que que não dá? Vamos pensar então, ó. Para entender essa questão da flutuação, a gente tem que remeter lá ao princípio de Arquimedes, que vai dizer lá que todo corpo mergulhado num fluido em repouso sofre por parte do fluido uma força vertical para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Então, vê lá, quando você entra numa piscina, o seu corpo ele desloca uma quantidade de fluido. Ele desloca essa quantidade de fluido tem um peso. A mesma quantidade de fluido que você deslocou, ok? O mesmo peso de fluido que você deslocou é a mesma força que te empurra para cima. Por isso que nós nos sentimos lá leves dentro do ambiente aquático. E essa força é chamada de empuxo. Em sentido, para determinar se o sujeito vai flutuar ou não, a gente tem que levar em consideração duas forças, não é? A força vertical para baixo, que seria o peso, né? O quanto de o teu peso, força vertical para baixo, e a força vertical para cima, que é o empuxo, tá certo? Que é o princípio de Arquimedes lá, é o empuxo. Então, você tem essa relação, uma força te empurrando para baixo, baseada no seu peso, na densidade dos seus biomateriais, e do empuxo te jogando para cima. E aí, então, é simples, né? Se o seu peso, for menor ou igual a um empuxo, você tem lá a flutuação. Agora, se o seu peso for maior do que o empuxo, inevitavelmente você vai aí não afogar, né? Não necessariamente afogar, mas você não vai flutuar, você vai acabar afundando, perfeito? Que para identificar o empuxo não é tão simples assim, não é? O peso é fácil, né? Peso é a sua massa vezes a ação da gravidade lá, né? Então a gente identificar o seu peso é fácil. O problema é descobrir o empuxo, né? Então, como não é um cálculo tão simples descobrir o empuxo, uma opção é a gente verificar de forma subjetiva a composição corporal do indivíduo e a densidade desses tecidos biológicos. Baseado nisso, a gente pode ter uma noção se esse cara aí vai ter chance de flutuar ou não. E, nesse sentido, ocorrem três situações, né? Quando a gente pensa lá nessa equação da força vertical para baixo, que é o teu peso, e da força vertical para cima, que é o empuxo, podem ocorrer aí três casos, né? A flutuação negativa, a neutra e a positiva. E aí é simples. Por quê? A flutuação negativa é quando o empuxo é menor que o peso. Ou seja, se o seu peso, a força que te empurra para baixo, ela é maior do que a força que te empurra para cima, olha, você vai virar um bloco de 15 lá na água, não é? Você vai afundar. É a flutuação negativa. Já pode acontecer do seu empuxo ser igual ao peso. Aí essa é a flutuabilidade neutra. Nessas condições, assim que o corpo submerge, ele vai se manter em equilíbrio lá. Ele não vai nem ficar aqui boiando e nem lá no fundo, mas ele fica em equilíbrio no líquido. E por fim, a flutuabilidade positiva é quando o empuxo, a força que te joga para cima, é maior do que a força-peso. Nesse sentido, aí, então você acaba flutuando, você aparece lá na superfície, ok? E aí, então, o que determina o sujeito, então, flutuar ou não, vai ser aí a relação entre a densidade do líquido, ok? E a densidade do corpo do indivíduo. Veja que a densidade da água, ela é de 1000 quilos por metros cúbicos. Já a densidade da água do mar é um pouquinho mais, Anuel, 1024. Por isso é mais fácil, um pouquinho mais fácil flutuar na água do mar do que numa água de piscina, por exemplo. Aí, ó, a densidade do gelo, 920. Então, a densidade do gelo é menor do que a densidade da água. Logo, a gente vê que o gelo flutua, perfeito?
A densidade do corpo humano, de uma maneira geral, ela é menor do que a densidade da água pura. No entanto, isso depende muito de pessoa para pessoa, tendo em vista que, olha, músculo e osso têm uma densidade maior do que da água. Então, músculo e osso afunda, já a gordura não. A gordura tem uma densidade menor do que da água, então gordura ela vai flutuar. Então, embora haja esta média aí de densidade do corpo humano, isso depende muito da quantidade de músculo que a pessoa tem, de osso e de gordura. Então, basicamente, osso e músculo afundam e gordura vai boiar. Nesse sentido, a gente tem uma noção aqui, não é? A chance que esses dois indivíduos aqui, né, essa moça e esse lutador de sumô, quem tem mais chance de flutuar aqui? Obviamente que o indivíduo aqui, lutador de sumô, tem mais chance de flutuar, tendo em vista que o percentual de gordura dele provavelmente é muito alto. E já a moça aqui, não é? Uma fisiculturista, como ela tem muito músculo, a chance dela flutuar é muito pequena. Na questão da composição corporal, o gênero também interfere, né? Até porque, embora isto corresponda à maioria das pessoas, toda regra tem exceção, né? Mas as mulheres apresentam uma obesidade ginoide, né? Uma característica em que a gordura ela acumula um pouco mais, né? A massa está mais na parte inferior do corpo. Já os homens, uma obesidade androide, onde a maior parte da massa na parte superior do corpo. E aí, por conta disso, o centro de gravidade aqui, ele acaba no homem sendo um pouco mais acima do que da mulher, tá certo? Eu exagerei ali no homem, né? Tá muito acima, mas é mais ou menos isso, só para ter uma ideia. E isso iria no quê? Nessa relação do centro de gravidade e do centro de volume. Né? O centro de gravidade é o ponto ao redor, é o ponto onde a massa do nosso corpo se distribui de forma igual para todos os lados. Né? E o centro de volume é o ponto onde o volume corporal é igual para todos os lados. E aí o que acontece? A força-peso ela age no centro de gravidade, enquanto o empuxo age no centro de volume. Aí o indivíduo só vai conseguir se estabelecer e flutuar na água quando essas duas forças elas atuam no mesmo lugar aqui, ó, tá vendo? A força de empuxo e a força peso. Então, a força de empuxo agindo aqui pode acontecer, principalmente acontece com os homens, né? O homem quando vai tentar flutuar lá, as pernas dele vai afundando na água, não é? Por que que acontece? Porque lá, ó, a força de empuxo está agindo aqui e o centro de gravidade, a força-peso, está agindo aqui no centro de gravidade. E esse sujeito só vai conseguir flutuar, o que vai acontecer aqui? Nesse caso, ó, aqui um vetorzinho mostrando que as pernas vão cair, vão vir para essa direção. E o sujeito só vai conseguir parar lá flutuando a partir do momento que as pernas caírem, e aí o centro de gravidade e o centro de volume, eles se encontram aí na mesma linha vertical, aí esse sujeito tem chance aí de flutuar. Mas é por isso que, então, com os meninos, na maioria das vezes, os meninos, a perna acaba afundando. E por fim, outro aspecto que interfere na flutuação é a quantidade de ar, o volume de ar nos pulmões, né? Então, de fato, aí manter-se relaxado na água, com uma respiração adequada, é interessante para tentar manter aí os pulmões com maior quantidade de ar, e aí o ar ele vai ajudar aí a gente a flutuar. Não que só pedir, olha, respira que você vai flutuar, não é isso. Quantidade de ar interfere, mas a densidade do corpo interfere muito mais do que só o volume de ar nos pulmões. Tá certo? Eu vou gravar mais alguns slides aqui, provavelmente mais dois, para a gente falar aí especificamente de algumas forças, como por exemplo as forças de arrasto e as forças de propulsão. Tá certo, galera? Um grande abraço e até daqui a pouco.